Fala, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui só pra gente fazer a correção dos exercícios que eu passei há 2 semanas, ok? Do livro de produção textual, tranquilo? Por isso que não tem quadro, não tem nada, porque na verdade eu só vou falar as respostas, ok? E aí como eu sempre falo, que eu julgar necessário, né, alguma explicação, enfim, eu vou falar, ok? Vou discorrer a respeito, tranquilo? Vamos lá. Na página 37, tá? Eu vou corrigir da 37 até a 43, beleza? Deixa eu até conferir aqui, só um minutinho. Ok. 37 até a 43. Deixa eu só confirmar. Tranquilo. Aí a gente vai fechar essa primeira parte. Aí a gente vai entrar na parte da poesia. Tranquilo, então. Bom, então vamos lá. Vamos fazer primeiro a correção, para que depois eu passe o trabalho de casa. 1, 2, 3, bem tranquilinho. 4 folhinhas, não reclamem, tá? Mas vai ser bem tranquilo. Vejamos. Lá na página 37. Consultando o dicionário. Bom, dicionário, acredito que vocês saibam, mas é aquele livro, geralmente pequeno, né? Óbvio. Ah, não, mas tem dicionários grandes, tá? Mas o que a gente costuma carregar é aquele pequeno, tá? Ele contém inúmeras palavras, muitas vezes o dicionário acaba sendo atualizado porque novas palavras vão surgindo, enfim. Mas é rápido isso? Não é um processo rápido, é um processo mais lento, tá? Mas desde o primeiro até agora já houve muitas alterações, tá? E cada palavra que está contida lá recebe o nome de verbete. Por que verbete? Porque, na verdade, aquelas palavrinhas... O que é? Por que não? Mas o que é o verbete? Verbete são aquelas palavras contidas no dicionário que vêm acompanhadas de explicações, tá? Por exemplo, folha. O que é folha? Aí você vai lá na parte do F. Ele está organizado em ordem alfabética. E aí, mas tem muitas palavras com FA. Ah, mas depois do FA vem o quê? Aí você tem que acompanhar. Depois do FA vem o B. Por exemplo, vamos supor que seja fábula. Então, mas o F é igual para todo mundo, o A é igual para todo mundo, agora chegou a vez do B. Ele vai trabalhando com a ordem alfabética, tranquilo? Então primeiro vem a fábula, vem antes da... Deixa eu ver. Não tá vendo nenhuma palavra com... fábula, a palavra fábula vem antes da palavra fada. Por quê? O FA é igual para os dois, mas o Bzinho lá, né, de fábula, vem na frente de fada, porque o B vem antes do D. Então, a gente tem que analisar, o que se repete, e aí depois a gente vai vendo que não se repete o que vem na frente. O B vem antes do D. Por isso que a fábula dentro do dicionário aparece antes da palavra fada. Tranquilo até aqui? E aquelas palavrinhas que estão lá recebem o nome de verbete, porque elas vêm acompanhadas de explicações. Verbetes são palavras que vêm acompanhadas de algumas explicações, tá? Até aqui na página 37 está dizendo o seguinte: o dicionário, lá no laranjinha, salmão, o dicionário é um importante recurso para ampliar conhecimentos. Às vezes, uma coisa importante que eu preciso falar: o professor de português, ele não é um dicionário, tá? Às vezes as pessoas, mas você é professora de português, então você conhece todas as palavras. Não é isso. Até porque tem muitas palavras que eu, como professora de português, tenho certeza que muitos outros professores de português também apresentam algumas dúvidas, né? A gente acaba tendo dúvida, sim, até porque muitas palavras não são utilizadas no nosso dia a dia, então às vezes a gente fica confuso com relação, ou às vezes nem confuso, mas a gente realmente não sabe o que significa uma determinada palavra, ou mesmo... não só o significado, mas a escrita daquela palavra, porque muitas vezes são palavras incomuns na nossa realidade, né? Seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na escola, enfim. Vamos lá. Cada palavra registrada no dicionário com seus respectivos significados recebe o nome de verbete, que foi o que eu falei. São aquelas palavrinhas que vêm acompanhadas das explicações,
tá? Em um verbete podem aparecer diferentes significados, acepções, né? Significados ele colocou entre parênteses acepções, tá? Quer dizer que tem o mesmo, que é a mesma coisa, acepção, significado, ok? Observe o verbete ao lado. Porém, para saber qual o significado é o mais adequado em determinada situação, deve-se analisar o contexto em que a palavra aparece. Então, veja só. Uma mesma palavra, ela pode ter um significado diferente, ok? Eu acho que na semana retrasada, eu falei sobre a palavra manga, né? Sobre o substantivo, que pode ser a manga da camisa, como pode ser a manga fruta, que tudo vai depender do contexto, ou seja, da situação em que aquela palavra está inserida. Uma mesma palavra apresentar significações diferentes conforme o contexto em que elas estão inseridas, ou seja, conforme a situação em que essas palavras foram inseridas. Tranquilo até aqui? Mas vamos às correções, tá? Da 37 a 43. Eu espero que a gente faça um vídeo bem curtinho, tá? Acho que não tem tanta coisa assim não, beleza? Para que o nosso vídeo também não fique tão longo, beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Em vez de pedir ajuda a seu amigo Juninho, qual material Bocão poderia ter consultado para tirar sua dúvida? Ele poderia ter consultado um dicionário. Ai, perdão, gente. Apareceu até minha estante ali atrás, cheia de livros. Mas vamos lá. Então, ele poderia ter consultado um dicionário, a resposta da letra A, beleza? Na letra B. Você costuma consultar esse material com que frequência? E aí é uma resposta pessoal, ok? Não precisa responder não, porque aí é uma coisa, se você usa ou não, se você usa sempre ou não, enfim. Na letra C, além do significado de uma palavra, que outros tipos de informação podem normalmente ser encontrados em um dicionário? Vamos lá, além do significado de uma palavra, que outros tipos de informação? A gente aprende a grafia das palavras. Então a resposta é a grafia das palavras. Grafia é escrita, ok? Então a grafia das palavras, o significado de palavras ou expressões, vírgula. A classe gramatical a que as palavras pertencem, ou seja, ele diz lá no dicionário, se vocês observarem aqui embaixo, lá naquele quadradinho, tá dizendo assim, dicionário, o que ele fez? Ele fez a separação silábica, a divisão silábica, que inclusive vai para a resposta da letra C. Mas deixa eu só, vou digitar a resposta e aí eu explico melhor, vamos lá. Voltando, a grafia das palavras, vírgula, o significado de palavras ou expressões, vírgula, a classe gramatical a que as palavras pertencem e, vírgula, dependendo do dicionário, vírgula, a divisão silábica da palavra, vírgula, a sua forma no plural, vírgula, a origem da palavra, entre parênteses, etimologia. Então, etimologia é a mesma coisa que origem, tranquilo? E aí a explicação que eu queria fornecer a respeito aqui embaixo, né? O que a gente encontra além do significado da palavra no dicionário, né? A gente encontra a divisão silábica, olha aí, ó, dicionário, como a palavra se divide. Aí tá SM, né? Aqui é o quê? Um substantivo masculino, beleza? Livro que contém uma lista de palavras de uma língua ou de termos referentes a determinada matéria. E aqui ele fornece a explicação da tradução, enfim. Então, percebam que o dicionário ele apresenta algumas outras características também lá dentro do verbete. Ele vem acompanhado não somente de explicações, mas também a respeito do significado das palavras, mas também outras informações. Tranquilo? Agora vamos para a 38. Fechamos aqui essa página. Vamos lá. Vamos lá para a página 38. Copie as palavras a seguir, ordenando-as conforme aparecem na página do dicionário, tá? Ou seja, o que ele foi o que eu falei no início. Ele organiza em ordem alfabética. Veja, então a ordem ficou tédio, depois teia, depois tela, depois telecurso, depois telefonema. Percebam que tédio, todos começam com TE. Depois vem o D, que o D vem antes do I, né? Consequentemente, o L vem depois do I. Mas veja, telecurso, tela, telecurso, telefonema, todos vão até o L. Então, eu tenho que analisar a palavra que vem depois. O A
ele vem, no alfabeto, ele vem antes da letra E, da vogal E. E o telefonema, né, que é igual em telecurso, a gente vai analisar a palavra seguinte, a consoante seguinte. Então, veja que o C de telecurso vem antes do F de telefonema, tá? Então, ele segue uma ordem alfabética, beleza? Página 39 agora. Deixa eu só dar um ok aqui. Explique por que as palavras foram apresentadas nessa ordem. Resposta. Porque elas estão em ordem alfabética, que foi o que eu já havia falado. Ponto. Deve-se olhar a primeira letra de cada palavra. Ponto. Se mais de uma palavra começar com a mesma letra, vírgula, deve-se observar a segunda letra para identificar a ordem alfabética, vírgula, e assim por diante. Que foi o que eu falei. Algumas se repetem como TE, então eu vou analisar a terceira consoante ou vogal, depois a quarta, a quinta e a sexta, e assim sucessivamente, até que as palavras fiquem em ordem alfabética, ok? Na letra C, quais são essas palavras? Tecnologia e telefonia. Tecnologia e telefonia. Na D, qual é a posição que elas ocupam na página? Tecnologia, 2 pontos, primeira palavra da página, ponto e vírgula. Telefonia, última palavra da página, ponto. Diante disso, explique com que finalidade essas palavras aparecem no alto da página. Resposta, para facilitar a pesquisa de uma palavra, vírgula, pois esse recurso evidencia os limites da página, ponto. Com isso, vírgula, é possível identificar se uma palavra está ou não em determinada página, ponto. Número 3, resposta. Eles são empregados para indicar cada um dos significados que uma palavra pode apresentar. Então, a mesma palavra ela tem vários significados. Então, a gente utiliza os números, tá? Para mostrar as diversas possibilidades de significação que aquela mesma palavra apresenta. Tranquilo? Número 4. Resposta. Teia e teima. Ponto. Entre quais palavras você vai incluir o vocábulo teicultor? Teicultor refere-se ao trabalhador da cultura do chá, ok? Só para fazer uma observação. Questão de número 5, a resposta. Essa palavra aparece grafada, ou seja, escrita, em itálico, porque é de origem estrangeira, entre parênteses, inglês, tá? Ela parece meio tortinha. Por quê? Porque é uma palavra de outra origem, de origem estrangeira, no caso aí o inglês. Tranquilo? Então, fechamos a correção dessa página. Vou botar um okzinho aqui pra gente. Página 40, vamos lá. No primeiro parágrafo, qual é o gênero das palavras em destaque? Gênero masculino ou feminino? Gênero feminino, 2 pontos. Parca e pródiga. Letra B, com base no contexto, qual é o sentido? Parca, 2 pontos. Escassa, vírgula, pouca. Ponto e vírgula. Pródiga, 2 pontos. Abundante, vasta, diversa. Ok? Na letra C, qual o significado da palavra singular? Singular significa especial. Na letra D, a palavra indissociável, tá? A resposta é a palavra indissociável. Tranquilo? Fechamos aqui, ok? (37 a 43), beleza. Vamos lá para 41, porque eu tava vendo se ia dar tempo de fazer um vídeo só, mas não vai dar. Então, eu vou fazer essa correção em 2 vídeos, tranquilo? Vamos lá. Qual abreviatura aparece no verbete logo após a palavra gato? E o que ela significa? SM, ponto. A letra S indica que a palavra é um substantivo
E a letra M refere-se ao gênero a que a palavra pertence, vírgula, no caso, vírgula masculino. Isso aí foi o que eu falei lá na palavra dicionário. Quando apareceu o SM, eu falei, ó, substantivo masculino. Foi isso que aconteceu. Vou gravar o próximo agora, beleza?